Bora de notícias, quero começar falando sobre o Cruzeiro e ofertas que a Raposa recebeu de clubes do Brasil e do exterior por seus jogadores desde dezembro do ano passado. O Grêmio fez oferta de 1,5 milhão de euros pelo lateral esquerdo Marlon. O São Paulo havia feito uma proposta inferior a essa, o Cruzeiro respondeu aos dois clubes que não. Botafogo, nos últimos dias, consultou a situação do Caio Jorge. Sem sequer fazer proposta oficial, o Cruzeiro também não demonstrou interesse em vender o ex-atacante do Santos. O William, lateral direito, talvez tenha sido aquele mais requisitado pelo mercado brasileiro e do exterior. Foram pelo menos 4 sondagens diferentes e nenhuma das negociações acabou avançando. Houve também sondagens pelo lateral esquerdo Kaique e pelo zagueiro João Marcelo, ambas recusadas. Significa que o Cruzeiro tem um elenco que é valorizado pelo mercado, mas também demonstra que Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, não tem a intenção de se desfazer de jogadores importantes. Bastante gente saiu, mas todos que não ficaram não eram por fazer parte dos planos da Raposa para a temporada de 2025. Bora lá falar do Cruzeirão, que treina agora pela manhã na Toca da Raposa 2, se preparando para o jogo da quinta-feira, tá? E os bastidores do Cruzeiro seguem movimentados, afinal de contas, o Cruzeiro ainda não oficializou o seu treinador, que deverá mesmo ser o Renato Gaúcho. Fernando Diniz já é passado na Toca da Raposa 2 e o Cruzeiro ontem já teve treinamentos no período da tarde, mas a torcida está ansiosa aí pela confirmação do nome do novo treinador e, pelo visto, deverá mesmo ser o Renato Gaúcho, tá, senhores? O negócio é o seguinte: o Renato Gaúcho fez uma proposta para o Cruzeiro de um salário ali na casa de 1,5 milhão de reais mensais, mas o Cruzeiro estabeleceu um teto que é bem abaixo disso aí. Inclusive o Cruzeiro fez a contraproposta, algo em torno na casa de 1.200.000, 1.250.000 reais, porém com 2 anos de contrato, pelo visto, e isso agradou muito ao técnico Renato Gaúcho. Então a gente fica aí à espera, né, dessa oficialização a qualquer momento que pode acontecer pelo Cruzeiro. Fontes próximas ao treinador disseram que ele aceitou essa redução de salário e gostou dessa questão dos 2 anos de contrato com o Cruzeiro e principalmente do projeto que foi apresentado para o treinador. Então, Renato Gaúcho está na beira de ser anunciado a qualquer momento aí como novo comandante do Cruzeiro para a temporada de 2025. E claro, se for o Renato Gaúcho mesmo, a gente espera que ele consiga aí, né, colocar esse time nos trilhos, colocar esse Cruzeiro para jogar e, mais do que isso, um detalhe muito importante: recuperar os atletas que foram contratados, como Fabrício Bruno, Gabigol, Dudu, jogadores que estavam no banco de reservas nas suas equipes nas temporadas passadas e chegaram agora para serem reabilitados no Cruzeiro e, com isso, fazer com que o Cruzeiro também cresça muito tecnicamente no decorrer das competições. E para poder arrematar, olha, o Botafogo veio atrás de atacante do Cruzeiro, viu? O Botafogo está de olho no Caio Jorge e a diretoria celeste chegou à conclusão de que não irá negociar o Caio Jorge com o Botafogo, o atacante aí de 23 anos, que vem se recuperando de um problema que teve uma inflamação no tendão do pé direito. Inclusive, nesse final de semana, no empate em 1-1 contra o Betim, o Caio Jorge realizou a sua primeira partida da temporada de 2025 e a diretoria celeste entende que ele é peça muito importante aí nesse Cruzeiro de 2025, então nem topou abrir conversas aí com a equipe do Botafogo, que agora vai ter que buscar atacantes em outros clubes aí Brasil afora, viu, senhores? Primeira coisa, Grice, Renato Gaúcho é o nome? Você acredita nessa recuperação que o Adroaldo disse? Essa é a primeira pergunta. A segunda, nós temos que comentar, sabe, ontem eu falei no FDP aqui, vou trazer de volta, vou anotar aqui para você não esquecer a primeira pergunta. Renato Gaúcho é o nome. É claro que essa nova diretoria, esses novos donos do Cruzeiro, e aí, claro, encabeçado pelo Pedro Lourenço, mas o departamento de futebol como um todo, aproximou o torcedor de novo do clube, trouxe esperança com nomes contratados, investiu, né, colocou dinheiro. O torcedor está vivendo uma lua de mel com essa diretoria e acertadamente. Essa reaproximação de torcedores na Toca da Raposa, nos jogos, enfim, aquele distanciamento não existe tanto mais. Mas, dia 29 de abril foi o anúncio da compra do Pedro Lourenço para
adquirir a SAF do Cruzeiro. Nós estamos falando aí de 9 meses. É o terceiro treinador. Seabra não concluiu, demitiram, chega o Diniz, que era para ter saído em final de ano, uma entrevista coletiva deu uma reviravolta, aí continua, fica pouquíssimo tempo, cai, é uma média, então aí fazendo uma matemáticazinha, de 3 em 3 meses o Cruzeiro está trocando treinador. E pior, cada um com uma característica diferente. Isso tem que ser observado também. Projeto de futebol. E assim, CJ, vamos lá. Uma pergunta acaba tendo relação com a outra, né? No sentido de que o Renato vai ser um bom treinador pro Cruzeiro se vier ganhar jogo e ganhar título. Que é o que o Diniz já tinha falado, inclusive, na última coletiva aí. E que é a verdade. O Cruzeiro não faz a mínima ideia do que ele quer, de como ele quer, na verdade, né? Ele quer cortar caminho através do dinheiro, né, que tem investido e tudo mais, e o dinheiro ajuda de fato a cortar caminho no futebol, mas não basta, né? Ter só muito dinheiro não basta. Em geral, ou você vai precisar de sorte, ou você vai precisar de fazer boas escolhas, de ter um bom projeto e tudo. Hoje o Cruzeiro não tem um projeto de futebol, né? O Cruzeiro foi buscando aí jogadores no mercado. E aí, repito, quando a gente faz aqui algumas críticas à forma como foi montado o elenco do Cruzeiro para esse ano, não quer dizer que o Cruzeiro não tenha feito boas contratações e não quer dizer que ele não tenha melhorado muito o seu elenco. O Cruzeiro melhorou muito o seu elenco em relação ao ano passado. Mas a gente olha a forma como foi montado, o Cruzeiro foi onde tinha alguém disponível, ele foi lá, meteu dinheiro e resolveu o problema, né? Ganhou as concorrências e tudo mais. Pode dar certo? É lógico que pode. Renato pode chegar aí e ganhar um monte de jogos, ganhar títulos pro Cruzeiro. Ele é um treinador que já teve bons trabalhos na carreira e já teve trabalhos ruins na carreira, como quase todos os outros brasileiros. Teve um 2024 muito ruim do Renato. Muito criticado, meio perdido ali nas entrevistas e tudo mais, mas já teve bons trabalhos na carreira. Fez um bom trabalho no Fluminense, fez um bom trabalho, fez alguns bons trabalhos no Grêmio, teve algum bom momento no Vasco. O trabalho no Flamengo foi mediano, mas não foi tão ruim assim, apesar do elenco ótimo que ele tinha, enfim. Vamos ver, CJ, o que vai fazer, mas de fato o Cruzeiro precisa... É muito legal você ter alguém dentro do clube que conhece a história do clube, que respeita a história do clube, que torce pelo clube, né, que sente as vitórias e as derrotas, mas o Cruzeiro eu acho que precisa retomar um pouco o caminho do profissionalismo. Que ficou um pouco de lado aí desde a mudança na gestão. Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho, para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.